TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, mais uma vez, num dia tão bonito, logo depois das festas aqui em Petrópolis, estamos levando a doutrina espírita até o seu conhecimento. Por que a doutrina espírita é diferente e é importante? Tantas doutrinas existem no mundo. Porque ela tem uma diferença. Ela prega o amor, a caridade, o amor a Deus, a caridade, o amor ao próximo e o perdão. Se você faz tudo isso cumprindo a lei de Deus, então tanto faz a religião, porque o que salva não é a religião, mas o comportamento de cada um de nós. Então, nós aqui nunca tivemos o compromisso de captar pessoas de outras religiões. Para quê? Não tem motivo nenhum. Então, é importante, assim, é que as pessoas amem a Deus, ao próximo com a si mesmo, façam a caridade, exercendo o perdão sempre que possível. Daí que, então, se diz que não é necessário, fundamentalmente, ser espírita, mas praticar aquilo que os espíritos ensinam, que é exatamente o que acabamos de mostrar. Diante deste conceito, então, é que o nosso programa, o programa Enfoque Espírita, vai ao ar sistematicamente, sem a ideia absolutamente, senão a de pregar o amor para todas as criaturas. Tanto isso é mais verdade, que pessoas de outros credos nos procuram e marcam até encontro, como tem um encontro marcado, por exemplo, nesse próxima sexta-feira, com pessoas que eu não conheço, mas que me procuraram, obtiveram o meu endereço telefônico, tocaram para mim, marcaram o encontro, lá vou eu, vou ver o que a pessoa quer. Simplesmente isso, que tem qualquer interesse. Por isso também, por questões de consciência, jamais pedimos qualquer tipo de remuneração, em dinheiro ou qualquer outra coisa. Não há nenhum pedido nessas condições. Apenas queremos levar ao seu conhecimento que você é o único responsável pela sua vida atual e também será responsável pela sua vida no futuro após a sua desencarnação. Nada mais. Se você é espírita, acredita na reencarnação, tudo bem. Se você não é espírita e não acredita na reencarnação, também não tem problema nenhum. Faça o seguinte: ame a Deus, ao próximo como a si mesmo, sempre que possível ajude esse mesmo próximo através da caridade e exerça o perdão, conforme Jesus fez. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando sabem, então não tem problema. Pedir perdão é muito importante. Então, com esses princípios, mais um programa está sendo levado à sua casa, levando a paz. Tudo bem, Vecmira? Graças a Deus, tudo bem. Pode cumprimentar os nossos amigos. Perfeito. Que perguntam também por você. Perfeito. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas ao vivo, reprise às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só mandar um e-mail para cá, dizendo enfoquegeralpetrópolis@gmail.com, e pode ser visto também pelo Facebook. Só digitar tudo junto, o que eu vou dizer, TV Cidade de Petrópolis. E pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Então, passamos então à leitura de uma página espírita, que é do livro Calma, de Francisco Xavier, através de Emmanuel. Foi escolhido o título Nas Crises. Estarás diante, talvez, de algum problema que te pareça positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita
comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Ora, mas ora que com sinceridade, pedindo proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Que maravilha! Pois é, veja bem, essa página não foi escolhida totalmente por acaso. Pensamos muito, o próprio livro. O nosso país está em crise. Exato. O mundo está em crise. Perfeito. Agora, o nosso planeta está em crise. Houve uma temperatura colossal em Paris essa semana, problemas diversos na conceituação das crises que estão ocorrendo em todo o mundo, crises políticas, crises econômicas, crise no tempo, na temperatura em vários lugares, e o mar se rebelando. Enfim, nós estamos em crise no mundo todo, pessoalmente, mas também nos estados, nas nações, e o nosso país também enfrenta crises que são naturais. Mas agora o mundo está enfrentando, ao todo, crises diversas, políticas, mas também econômicas e sociais. Perfeito. Com povos mudando de um lugar para outro, porque não tem mais condições de vida. Exato. Realmente é muito importante que a gente atente para o que esse livro, que ele citou, Calma, de Francisco Cândido Xavier, recebido pelo Chico, é de Emmanuel, tem lições ali maravilhosas. Essa que fala, então, da paz que a gente precisa ter, é muito importante. A crise é uma realidade. Está aí a mensagem escolhida com muito carinho. Sempre com bons pensamentos, né, seu Gama? Com bons Mesmo que as crises nos peguem, às vezes de surpresa, entre aspas, mas o bom pensamento ajuda e muito. É claro. Então, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e fizemos já a primeira parte e a segunda parte. Na terceira, estamos estudando das leis morais, composto de 12 capítulos. E o primeiro capítulo, da lei divina ou natural. Hoje continuaremos o estudo do título Conhecimento da Lei Natural. Primeira pergunta: Deus concedeu a todos os homens os meios de conhecerem a lei de Deus? Bem, no estágio espiritual em que estávamos, sim. É claro que nós não podemos comparar o que Deus propiciou através dos homens, daqueles mais evoluídos. Propiciou e propicia ao homem do século XX, não posso comparar com o homem de 1000 anos antes de Cristo. Perfeito. Quando ele adorava as pedras, adorava o sol, adorava a lua. Então, Deus colocou de acordo com o estágio de elevação cultural e social que os homens estavam. Então, por exemplo, numa época em que o homem olhava as estrelas e achava que elas estavam lá em cima, plantadas para iluminar a noite, embelezar a noite, não tem nada a ver com o conhecimento que temos hoje. Então, é claro que sempre Deus propiciou condições. Mas naquela época não se sabia ler. Não, na sua expressiva maioria, um ou outro talvez soubesse. Perfeito. Mesmo a própria Bíblia ficou séculos moralmente, né? Até que Esdras resolveu escrever o Antigo Testamento. Então, tudo vem na medida das nossas possibilidades. Então,
Daí a existência daquilo que a doutrina espírita, que procura estudar a revelação, mostra que nós tivemos 3 revelações, não é verdade? Perfeito. Podemos até comentar como elas, se for o caso. Perfeito. Veja bem, seu Gama, no livro do Divaldo, através de Joana, Leis Morais, tem um capítulo exatamente considerando o medo. E ele fala exatamente da atitude da calma. Leis morais da vida, né? Leis morais da vida, tá certo? E diz assim: uma atitude calma ajuda a tomada de posição para qualquer ocorrência aguardada ou que surge inesperadamente. Olha, eu não sabia que o seu Gama ia escolher esse título, mas tem tudo a ver exatamente dentro do estudo que nós estamos fazendo. Mas a calma é primordial. Eu escolhi e peguei realmente esse livro e essa mensagem, inclusive, porque, veja bem, nós estamos falando sobre as leis morais. Perfeito. Então, eu, além do pouco conhecimento que procurei me aprofundar na importância do conhecimento das leis morais, porque, gente, a primeira parte do livro dos Espíritos é falando de Deus, né? De espírito, quando está lá perispírito, depois de espírito, de perispírito, que é muito importante esse conhecimento, e mais alguma coisa relacionada ao início da vida, como é que os espíritos se dividem depois de desencarnado, uns mais evoluídos, outros menos. Depois a segunda parte, que vem todo aquele estudo, que na verdade se completa quando Chico Xavier, através de André Luiz, né, orientado por Emmanuel, então ele recebe aquela coisa linda que é a vida no mundo espiritual. Porque exatamente a segunda parte, toda ela é a vida no mundo espiritual. Exato, perfeito. Então, a terceira parte é o que nos interessa de perto, porque essa é que vai fazer o nosso progresso ou a nossa paralisação no tempo e no espaço, que são as leis morais. Então, por incrível que pareça, que sem que tivéssemos combinado, eu sabia o título do livro, né? Porque desse e de outros autores eu estou pesquisando para ler exatamente porque estamos comentando e porque isso é que é o importante para a nossa salvação. É a nossa transformação. Tá? Divaldo aí, nesse livro, analisa cada uma das leis morais, que nós vamos falar sobre elas, obviamente. Perfeito. Vamos continuar. O que são as denominadas primeira, segunda e terceira revelações? Bom, nós somos vinculados ao cristianismo. Então, a primeira revelação para nós cristãos, tá? Então, tanto faz ser católico, protestante, espírita, etc. Então, para nós, a primeira revelação veio através de Moisés. Quando? Através dos 10 mandamentos, que lá no Êxodo, capítulo 20, a gente encontra. Então, ali estão um pouco complicado, a igreja simplifica, esconde certas coisas que aqui nós não vamos esconder, também não vamos citar, mas, enfim, está ali do 1º ao 10º mandamento. Perfeito. Com todos os dados. Evidentemente, nessa época, aquilo foi o suficiente para eles, mas para ter uma ideia, quer dizer, do atraso, não propriamente espiritual, mas cultural existente naquela época, vejamos, Moisés, para receber os 10 mandamentos, sobe um morro, vai lá para cima e fica lá 40 dias rezando, ou um tempo não determinado, lá em cima para receber as leis de Deus. Então ele recebe e traz, mas o povo nessa altura já estava fazendo festa lá, uma bacanal, qualquer coisa assim. Então ele fica indignado, quer bastar, mas depois, mais adiante, ele vai refazer as leis com os 10 mandamentos na pedra. E era essa a ideia, essa primeira revelação. Depois vieram então os profetas. Para provar que isso é revelação, vamos no primeiro livro de Samuel. O Antigo Testamento é dividido em títulos, tá? Então, no título, ali então, no primeiro livro de Samuel, Samuel foi um dos grandes, para eles como um todo. Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, diz assim, abre aspas, olha como isso é importante, esse pequeno ensinamento, abre aspas, antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente, fecha aspas. Então, é por aí que se pode entender, a primeira revelação veio através
dos profetas, ou especialmente Moisés. E então, ali se viu, porque os profetas eram a mesma coisa que vidente, porque o vidente passou a chamar profeta. Ótimo, Kardec voltou a chamar de vidente. E mais especificamente, tecnicamente falando, de médium vidente. Botou apenas uma palavra antes para caracterizar o que ele fazia. Aí estava a primeira revelação, que prometeu vir, então, a vinda do Messias. O Messias foi a segunda revelação, incontestavelmente. E Jesus disse claramente nisso. Quando ele vai para João, o evangelho místico de João, vamos lá no capítulo 16, não é isso? Perfeito. É que ele diz, Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No capítulo 14, ele completa mais ou menos dizendo assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E quando eu for, eu pedirei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que ficará convosco para todo sempre. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por favor, não creia em mim, eu indico a fonte. Procura, vai lá ver, está em João capítulo 16, João capítulo 14. Então, diante disso aí, procure caracterizar o que Jesus disse, que haveria um Consolador prometido. Ora, quando nós estudamos o cristianismo, o princípio do cristianismo, gente, não tinha papel, não tinha nada. Como Jesus, capítulo 20 de João, aparece para os discípulos estando às portas e janelas fechadas, a primeira e segunda vez, quando na segunda, inclusive, teve oportunidade de tocar as feridas de Jesus, um deles pelo menos. Então ali se vê que o pessoal, ele já veio, por que vamos escrever alguma coisa? Se não tinha papel, era tão difícil escrever. Então, eles registraram aquilo. Registraram como? Através de parábolas e de outros ensinos mais. O que aconteceu então? Houve, digamos, inúmeros evangelhos, que afinal de contas, no princípio do cristianismo, se selecionou Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro evangelho, todavia, aquele que realmente foi escrito e refeito, porque o original desapareceu, foi o de Marcos. Marcos. Tá? Então, essa é a história. E, evidentemente, esses evangelhos só foram escritos depois do ano 60, quando o cristianismo já começava a infiltrar-se mais decisivamente no povo naquela época. Bom, vamos à terceira revelação, se durou todo o tempo dos profetas no Antigo Testamento. Depois que Jesus veio, a gente não tem registro de outros, entre aspas, profetas. Então, em virtude disso, a terceira revelação veio acontecer quando, com as condições de liberdade, de igualdade, de fraternidade, depois da Revolução Francesa, já guardava a liberdade para a gente. Então, os espíritos começaram a se manifestar ousadamente nos Estados Unidos, não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, foi na Europa, foi especialmente na Europa, foi na França e na Inglaterra. Exato. Aquilo explodiu quando o caminho estava pronto, que até livros sobre esse assunto já tinham sido publicados na França, 3 livros, tá? Sobre as mesinhas que davam resposta, se movimentavam, porque eram efeitos físicos. Então, depois daquilo tudo, é que estava pronto para o senhor Allan Kardec, como missionário, tomar conhecimento e preparar a terceira revelação, que é devida exclusivamente aos espíritos, que se manifestam através de médiuns, videntes ou não, mas através de médiuns, formando a terceira revelação. Perfeito, perfeitíssimo. Que não está completa. Só para deixar isso. Exatamente. Não acabou. Ela está se completando à medida que nós podemos entender. A gente encontra isso num livro do Chico Xavier, Evolução em 2 Mundos, e capítulo 2, quando então ele explica o que é o corpo espiritual. Exato. E tem uma nota, né, que fala do corpo mental e diz: o corpo mental, assinalado experimentalmente por alguns estudiosos, será mais tarde objeto de maiores revelações. Não fazemos agora por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então já sabemos, não fez nada naquela revelação e não veio depois. Estamos aguardando uma evolução, será na física? Os quanta? Não sabemos. Na matemática, ninguém disse nada por enquanto. Exato. Então ainda não está completa. Foi revelado o que nós podemos aceitar.
Perfeito. Então, lembrando aqui, em 1 Samuel 9:9, o senhor nos disse uma situação. Aí eu me lembrei exatamente da pergunta 622 do Livro dos Espíritos, que diz assim: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Com certeza que sim. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. Ora... As missões foram os profetas. Exatamente. Né? Chamados antes de videntes e depois de profeta. Kardec botou a chamar de vidente. De vidente. Maravilha. A gente vê então que há um casamento de ideias. Basta com sinceridade, com objetividade, demonstrar que as coisas se encaixam dessa maneira. Cada vez mais sutil. Então, primeiro, eram espíritos de uma certa categoria, melhores naquela época de Moisés, tanto em Pachá Deus lá em cima, né, do morro, você viu a evolução na época, para em seguida falarmos especificamente da extraordinária revelação de Jesus, que é o responsável pelo nosso planeta e pela nossa evolução, tomou isso perante Deus como responsabilidade dele. E a terceira revelação, que ninguém, nem o senhor Allan Kardec, nem ninguém é responsável, são os espíritos. Perfeitíssimo. Kardec ele se condicionou a colocar no Livro dos Espíritos somente o que os espíritos ensinaram. Exatamente, que é primordialmente a transformação moral, não é isso? Exato. Perfeitíssimo. Olha, temos que fazer uma primeira primeiro intervalo, mas voltaremos em 1 minuto. O programa exige isso e voltaremos em 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e vamos aproveitando as ideias que transmitimos aos senhores. Perfeito. Então, pessoal, eu vou repetir a pergunta 622, porque eu só fiz pela metade, para vocês verem a importância dos espíritos superiores nisso tudo. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Olha que maravilha. Não é só o indivíduo, e sim toda a nossa humanidade. Isso é fantástico, seu Gama. Então, a revelação teve espaço. Primeiro por médiuns videntes, depois chamados profetas, depois por Jesus, aí sim Jesus revelou como ele é o responsável pela nossa evolução, e finalmente agora pelos espíritos superiores, entre os quais todos subordinados ou no mesmo nível de Jesus. Perfeito, tá? perfeito. E todos então
revela às humanidades, coloquei no plural, de propósito, em todo o universo, as leis de Deus. Perfeito. O senhor comentou também sobre a terceira revelação. E nós vemos ali que é João 14, capítulo 14, 16. Mas também encontramos em Lucas 24, no 44 ao 49 versículos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha o que Jesus nos diz a esse respeito. Para sempre. Isso é uma imposição que não haverá outra situação a não ser a nossa transformação, não é isso, seu Galo? É a nossa transformação e nunca a nossa eliminação final. Ah, sim. Então não há inferno no sentido de que lá vão ficar sofrendo para toda a eternidade alguém. O Espiritismo não ensina isso. Jesus também não disse isso, né? Então, o que acontece? Lá haverá choro e ranger de dentes. Sim, isso acontece no mundo espiritual, que a pessoa se arrepende. Mas não é que Deus impõe aquilo, é a própria pessoa que se arrepende, chora, tem saudade, lamenta que fez errado. Porém, a evolução é infinita, porque, olha, pergunta 115 e etc. de O Livro dos Espíritos, ali se vê, então, que nós fomos criados simples, ignorantes, mas atenção com o resto da pergunta, mas destinados à perfeição. Então, todos nós um dia seremos perfeitos. Atenção agora, ou com muito sofrimento, infinito sofrimento, ou com pouco sofrimento e alguma luta. Mas chegaremos lá, porque Deus é Pai e é misericordioso. Quando você reza para Ele, você não pede a misericórdia divina? Então, desde a sua criação, Ele prometeu isso. Agora os Espíritos podem revelar isso com mais naturalidade. Perfeito. Então, essa próxima pergunta é exatamente o que nós acabamos de falar. Então, Deus entregou a certos homens a missão de revelar a sua lei? Exato. A missão é exatamente essa, de revelar a sua lei. Claro, evidentemente, considerado o estágio evolutivo que estávamos à época. Mesmo hoje, sem nenhuma diminuição às pessoas, mas quem está em algumas regiões da África ou do Brasil, onde às vezes nem conhece a civilização, não sabe ler e escrever, não se pode dar a ele conhecimento que ele não está preparado. Exato. Seria o mesmo que colocar um carrinho qualquer aí, desse fabricado em série aqui, para concorrer na Fórmula 1. Não vai conseguir nem conseguir sair. Não é? Então, é no estágio de cada um de nós, Deus dá a revelação, graças a Deus, né? Com certeza, graças a Deus. Perfeitíssimo. Então, os encarnados poderiam reger-se só pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Ah, sim, eles poderiam se as estudassem e as aplicassem, só Sim. que não se estuda e não se aplica. A gente quer que determinados sacerdotes ou santos ou pessoas que detenham algum poder espiritual, que São Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, ele chama de dons espirituais, a gente aceita. Então, que essas pessoas façam tudo. O Chico Xavier, por exemplo, teve uma época em que ele ditou muita receita, sempre homeopática, nunca alopática. Alopática. Então, ele receitava, depois ele parou, porque ele tinha tarefa mais importante do que aquilo. Mas eram ensinamentos homeopáticos, se eu tomasse aquele medicamento, não ia fazer mal a você, de qualquer forma, e curava as pessoas. Não era essa a missão do Chico, a preparação. A missão dele foi o livro. Aliás, quando o Chico foi das primeiras reuniões lá em... Ele ainda Pedro Leopoldo. Não tinha ido para Uberaba, estava em Pedro Leopoldo. Então, quando ele começava a vida dele, uma senhora presente nas primeiras reuniões disse assim: nossa, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque o Chico está aqui e começando a trabalhar, e eu vejo uma coisa muito estranha, está chovendo livros em cima da cabeça dele. A senhora Ninguém Perazzo. podia imaginar que aquele homem, com toda a simplicidade, humildade e pouca cultura, tivesse depois deixado para nós uma herança de 432 livros espíritas. Que maravilha. Que sem trabalho. que ele ganhe um único tostão. Que trabalho árduo. Maravilhoso. Então, continuemos. O espírito, quando desencarnado,
compreende melhor as leis morais do que os encarnados? Ah, sem dúvida, ele compreende melhor, dependendo do estágio de cada um de nós, tá? Mas ele compreende, mas não quer dizer que ele as executa, ele às vezes até foge, porque o conhecimento deslumbra quando ele aparece sem que a pessoa esteja preparada. Perfeito. Jesus fez coisas extraordinárias, mas eles não entendiam o que Jesus fez. Então, quando essas revelações extraordinárias podiam ser feitas? Não, porque Jesus naquela oportunidade sabia que aqueles homens não estavam preparados, né? Pouca gente sabia ler e escrever. Vamos assim aos fatos. Olha, nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 3, se não me engano, ele então tem lá a expressão, né? Quando então, aquele fenômeno de Pentecostes, quando os discípulos começaram a falar línguas estranhas e pregar, então quando houve aquele problema, eles disseram ali que, inclusive, Pedro e João, que eram homens indoutos e sem letras, eram analfabetos. Isso não os diminui. Não, pelo contrário. Tá? Mas, por exemplo, na biblioteca de Washington, tem lá uma figura, isso é antiga, coisa captada, em que aparece João, assim, com alguém escrevendo o que ele não sabia. Tá? E ele vai ditando para essa pessoa que registrou aquilo. Era o que se podia fazer naquela época, comparado com hoje, que você falou até gravado, filmado. Então, hoje não tem dúvida, né? Mas já imaginou se Jesus viesse hoje com a internet do jeito que está? Que loucura seria, porque nós não estamos preparados nem para receber o que a internet trouxe para nós. Né? Então, ainda não, né? Ainda não. E os nossos celulares enlouqueceriam. Não. Né? Não, porque Jesus veio certo, na época certa, quando nós estávamos capazes de entender aquilo. Agora, não, a revelação é outra, estamos ainda nos pródomos dessa revelação. Perfeito, perfeitíssimo. Então, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? É por causa do estado que a gente encontra. Porque se nós estudássemos as leis de Deus e as cumpríssemos, evidentemente não haveria necessidade. Mas a gente não faz. E vai levando os problemas do mundo e tal. Às vezes eu pessoalmente digo assim, também tenho o meu celular, mas às vezes, meu Deus, se em vez de eu ficar agarrado nesse celular, pegasse os livros, quanta gente aposentou os livros, meu caro. E todo mundo anda em cima daquele negócio. É importante aquilo, estamos vivendo essa época. Tem muita coisa boa vindo ali, mas não é só ali. Tem riquezas, tem ouro puro dentro de determinados livros. E a gente não aprecia isso, né? Vejam, por exemplo, quando a gente diz assim, você já estudou o livro dos Espíritos? Já. Eu digo, que bom. E quantas partes tem o livro dos Espíritos? Eu não me lembro não. Eu digo, como não lembra? Você tem que lembrar. Se você estudou, tem que saber o que é. Pois é, hoje em dia, então, se você pega os livros recebidos por Chico Xavier, são apenas 13. E mostra como é que a vida no mundo espiritual, aliás, o título é esse. A vida no mundo espiritual. Começa com o Nosso Lar, os Mensageiros, ao todo são 13 livros. Pegue aquilo, você vai ler aqueles livros, vai devagar, porque a surpresa é muito grande, depois então você fica sabendo o que acontece após a morte. Nem precisa perguntar aos espíritas, não. Está tudo ali. Exatamente. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. Por isso que nós não vamos ter um Deus que nos julga após a morte. Nem um espírito encarregado disso e deixe São Pedro de lado, pelo amor de Deus. Nem ele, nem ninguém vai nos julgar. O que acontece, pura e simplesmente, é que nós temos tudo gravado na nossa consciência. Vamos supor, queridos irmãos, que vocês gravaram alguma coisa, mas depois foram corrigir e tinha tinta vermelha e tinta azul, que o computador faz isso normalmente, né? Então, o que está errado, ele registra de maneira diferente. Imagina também que a sua mente seja isso, como se fosse um pendrive, que então vai gravando tudo. O que está errado, tá em letras vermelhas, automaticamente. E isso é uma forma que é ético para ensinar aos nossos amigos que nos procuram. Agora, o que está certo é gravado também,
mas aí em letras normais. Aquilo que está vermelho precisa ser retificado. São erros que nós cometemos em vida e aí então depois resgatado fica pretinho também, acabou, não tem problema. É simples, a gente dá pelo exemplo, assim até bizonho, mas dá uma ideia do que acontece após nós mesmos, que estamos, portanto, com a lei de Deus gravada na consciência, no estágio espiritual que nós nos encontramos, então, evidentemente, vamos nos julgar. E o que fizemos de errado? Vai pagar no inferno? Não, vai reencarnar. Vai pagar no mundo espiritual, quitar no mundo espiritual e quitar também, resgatar na vida quando encarnar. Pois é, seu Gama. Lembrando e explicando um pouquinho mais da tinta vermelha e da tinta azul que o senhor nos disse, com a nossa evolução, tudo que nós fizemos e está escrito em letra vermelha muda para o azul ou o preto, tá? Porque você já aprendeu e já não mais faz aqueles erros. Sim, não é isso, seu Gama? Então, há possibilidade, sim, de nós trocarmos o que nós fizemos de errado no passado, agindo corretamente no futuro, agora e daqui para diante. E atenção, por favor, já que ele completou, e eu agradeço ele ter completado, então o que acontece é o seguinte, não precisa aguardar a próxima vida para resgatar, não. Começa agora. Atenção, está claro na Bíblia em vários lugares, nem vamos citar porque são pelo menos 3 ou 4 lugares, no Antigo e no Novo Testamento, que diz, o amor cobre a multidão de pecados. Então vamos trabalhar pelo amor a Deus e amor ao próximo, sanando as dores e as dificuldades dele, e isso concorre para a quitação dos nossos débitos também. Puxa vida. Nós não fomos feitos para sofrer. Sofremos porque erramos. Se não errarmos, nós não vamos sofrer, nem agora nem depois. Mas o que já tiver de erro do passado pode ser resgatado através do amor. E com certeza, misericórdia divina, gente. Vamos prosseguir. Mas os que tiveram a missão de revelar as leis de Deus não podem ter-se enganado? Pode ser-se enganado, sim, porque a época permitia esses enganos, que eram poucos. Por isso, a revelação que vem, cada vez que vem, traz novidade. Então, ainda existem outras religiões que não ensinam isso? Existem. Paciência, são estágios. Deus, ontem é que Jesus perguntou a respeito da lei do trabalho? Meu pai trabalha e eu também trabalho. Qual o trabalho de Deus? Criar e manter o universo nessas condições absolutamente perfeitas. Tivemos essa semana, agora pelos últimos dias, uma coisa que levou pessoas até para o deserto de Atacama, lá no Chile, para ver uma eclipse solar total, maravilhosa. Gente, aquilo é uma perfeição milimétrica a hora que o Sol ia ficar escondido atrás da Lua. Sim. Estando uma tão pequenininha, o Sol tão grande, tudo naquela... O que é isso? A perfeição das leis divinas. Elas são perfeitas, as leis físicas são, qualquer físico indica isso ao senhor. Agora, as leis morais também, mas são mais difíceis de alcançar. Sim. Né? O caminho é esse, cada um por si, Deus por todos. Com certeza, né? Com claro. certeza. Estudando a Bíblia, qual o caráter do verdadeiro profeta? Bem, olha, essa tem que ser uma explicação mais demorada, mas o caráter do verdadeiro profeta é o homem de bem. Tá? O que significa isso? Kardec, quando recebeu o Livro dos Espíritos, ele colocou então o que é o homem de bem, e aquela é a única parte que é interessante isso de eu dizer aqui, que ele faz cola quando ele transfere para o Evangelho segundo o Espiritismo. É tão importante que ele copia os textos e coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é claro, gente, o que pode esperar de uma pessoa normal, encarnada, jovem ainda, que ele seja um homem de bem. O que é o homem de bem? Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Se ele pratica a lei de justiça, amor e caridade, ele está bem para cá. E não precisa ser espírita. Que bonito. O senhor Gama, sendo espírita, ele diz isso. Claro, eu posso dizer. Porque São Francisco de Assis, por exemplo, não era espírita. E que espírito maravilhoso. Então,
é justa essa resposta? Sim, é justa essa resposta. Ou seja, a gente evolui com o esforço que fizemos para nos transformarmos em um homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Bom, temos que fazer um segundo intervalo, voltaremos em um minuto. Até já. Perfeito. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos lá, vamos ver se concluímos a missão de hoje. Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a única resposta que existe no livro de Espírito com uma palavra só. Acabou, é Jesus. Então, muitas vezes, eu até sinto penalizado quando a pessoa diz assim, poxa, Jesus fez tanta coisa por nós e você é espírita. Eu digo, mas como? Se eu tento ser o mais próximo possível de Jesus e não sou. Por que não sou? Porque eu compreendi, assimilei o que ele nos diz e como é difícil ser perfeito, tentar ser perfeito. Exato. É muito difícil. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que, portanto, deu tudo para nós, em todos os sentidos. Evidentemente, então, ele tem paciência, porque sabemos que todos nós iremos um dia ser salvos. Lembra bem, na pergunta 804 de O Livro dos Espíritos, está lá que todos nós fomos criados simples, ignorantes. Agora vem a resposta da pergunta 804. Fomos criados iguais. Agora, o estágio que se encontra, as reencarnações vão determinando. Exatamente. Tá? Então, uns avançaram mais, outros menos. Está aí a formação do planeta Terra. Perfeito, tá? Perfeito. Então, somente através de Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Não, houve missionários para isso, os tais profetas, né? Vem desde Moisés. Agora, o abuso continuou. As mulheres, por exemplo, a evolução delas de simples escravas, com outro monte de mulheres que não podiam fazer nada, viviam afastadas da vida social só para procriar, propriamente dito. No entanto, hoje em dia, estão cumprindo uma função importantíssima na sociedade. Perfeito. São as nossas filhas, as nossas mães, as nossas irmãs. Mas naquela época, o que elas podiam aprender se encarnassem como mulher? Né? Só o início da vida, que é trabalho, 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 atendendo a uma das leis, a lei do trabalho, que nós vamos estudar. Que coisa, né? Era imposto mesmo uma certa escravidão, né? Não, seu Gama? Era uma escravidão para a mulher, eu não tenho a menor dúvida. Ainda é em determinados locais do mundo, hein? Ainda é, lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, os homens e mulheres hoje encarnados têm mais conhecimento moral do que os antigos e isso nos compromete ainda mais? Ainda mais, porque hoje nós conhecemos. Jesus disse isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se nós não estudarmos para conhecer essa verdade, a gente vai continuar preso. Preso no sentido de que nós estamos agarrados à matéria, às coisas inferiores,
E ao desencarnar, nós vamos dizer, puxa, eu podia ter feito isso e isso e não fiz. Aí é que é o problema. Nos agarramos ao dinheiro, né? Aos bens materiais, à importância da família encarnada, socialmente falando, e depois, quando a gente desencarna, a gente vê, cadê a luz que nós deveríamos ter e não temos? Cadê o conhecimento que a gente deveria ter e não temos? Cadê o amor que deveríamos fazer, irradiar e não o fizemos? Aí vem uma outra oportunidade, mas quando é que passa essa oportunidade? A gente vê claramente isso. É até interessante, a pessoa nem gosta que a gente diga, mas a verdade está lá. Em Mateus, capítulo 10, versículo 33 ou 34 em diante, quando Jesus diz assim, depois de fazer uma pregação, ele já ficará a filha contra a mãe, o filho contra o pai, né? E a nora contra o sogro. E aí os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da própria família. Por quê? Aqueles que eram seus inimigos no passado vão reencarnar como seu filho ou seu pai, ou como marido, ou como mulher. Ih, rapaz, então está tudo montado, está tudo certinho na revelação. Não tem nada errado. Jesus era absolutamente perfeito a deixar a comparação para nós está claro. Quase só faltava dizer, estudem, gente, né? Exatamente. Mau uso do livre-arbítrio, não é isso? Livre-arbítrio é e depois nós vamos escolher esse mau uso através de outras reencarnações. Isso que tu semeias, isso também ceifará. Jesus falou. Maravilha. Qual a lei de maior importância para conhecimento dos encarnados? Pois é, lei de amor, justiça e caridade. Tá? Porque vamos ter um capítulo estudando essa lei em profundidade, mais adiante. Quem nos vem acompanhando pode esperar, chegaremos nela. É a lei mais importante, se Deus nos der vida para isso. É a lei mais importante que nós devemos ler todos os dias, as nossas obrigações. O senhor falou uma coisa aí, me lembrei de uma outra situação. Com certeza, seu Gama, nós vamos ter uma como é que se diz a palavra? Uma moratória um pouquinho maior. Mesmo se o mundo vier a ser destruído por bombas atômicas lançadas por essas pessoas insanas que acham que força resolve, mesmo assim, nós espíritos vamos sobreviver. Vão demorar séculos, talvez milênios, para que a Terra se prepare ou outro planeta para nos receber. Desaparecer, não vamos. Com certeza que não. E eu, sinceramente, não acredito numa guerra mundial nessas proporções. Eu particularmente, não acredito e não quero mesmo que venha acontecer. Não, nenhum de nós quer. Perfeito. Podemos afirmar com segurança que da lei de justiça, amor e caridade derivam todas as outras indispensáveis à futura felicidade do homem? Sem dúvida nenhuma e sem contestar. Aí é que eu até falei que eu ia pedir ao VEC Bíblico que me pegasse a Bíblia e lesse. A Bíblia não, o Livro dos Espíritos, perdão, que é a nossa Bíblia, né? Procura aí, na conclusão de O Livro dos Espíritos, o item 4. Vê se dá para você ler um pouquinho apressado. Perfeito. Né? Então vamos lá. Olha. O item 4. É a conclusão lá, o item 4. Item 4. Conclusão, item 4. Isso. Deve ter umas 8 linhas por aí. Se tiver mais do que isso, já é o suficiente. Ok. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se aplicando-a parcial ou incompletamente, aufere o homem tanto bem que não conseguirá, quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo. Porquanto, desde que ele já deu 10 passos,
possível lhe é dar 20, e assim por diante. Uma maravilha isso. O cara junta tudo no lugar só. Sintetizou tudo. Kardec era um professor, né? Mas com certeza que ainda o é. Maravilha, gente. Eu fico, não quero usar a palavra, mas eu fico muito contente que cada vez mais nós venhamos a identificar tudo que está à nossa disposição. Basta o quê? Que nós venhamos pegar. Isso é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O progresso intelectual propicia o desenvolvimento do progresso moral? É claro que sim. Tanto mais que, olha, nós falamos aqui, naquela época não se sabia ler. A maioria não se sabia escrever. A maioria, absolutamente a maioria mesmo, quase totalidade. Um ou outro eram os escribas que sabiam ler e escrever, exato, nada mais. Então, era muito difícil das pessoas evoluírem. Então, hoje em dia, com todo esse conhecimento à disposição, às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não acredita. Então, são fases. O conhecimento intelectual vai propiciar o conhecimento moral, oportunamente, que a gente vai continuar errando. Sim. Mas, evidentemente, vai caminhando cada vez mais, porque temos ao nosso lado, hoje você tem a televisão, você tem o celular, você tem hoje livros maravilhosos, em praticamente todas as línguas, sempre pregando bem o amor, os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda existem na face do planeta regiões, nações inteiras, com milhões de habitantes, que nunca ouviram falar de Jesus. A China, por exemplo, pouca gente lá. A Índia, para a surpresa de Divaldo Pereira Franco, quando lá esteve, ele se revelou espantoso, uma boa parte da população nunca tinha ouvido falar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, como é que ainda falta evolução em toda parte do mundo. Perfeito. Aquelas mulheres também que ainda vivem, às vezes 30, 40 mulheres colocadas à disposição de um único homem, não é só aquele poder que tem naquele país, ainda todo mundo ali num atraso muito grande, ou então estão resgatando coisas do passado, revoltadas, etc. Mas é assim. Perfeito. O senhor comentou... A evolução não dá saltos. Não. É gradativo de acordo com a evolução do indivíduo. Isso. O senhor comentou da China. Por um acaso, minha mãe está ouvindo o rádio e houve uma informação, diz que atualmente, dentro da China, é o país que tem maior afluência agora ao catolicismo. Interessante. Eles estão abrindo de uma certa forma, entendeu? Um pouquinho mais com certas condições, exato, sem a deificação de certas coisas, que eles não concordam, mas porque aí o povo, à medida que vai assimilando as leis morais, que também são pregadas pela Igreja Católica, com todo respeito, então essas leis morais vão ajudando a segurar o povo. Perfeito. Porque senão todos nós, se fizermos apenas pelo intelectualismo, nós vamos partir para a barbárie. Exato. Vamos partir para a luta, para o fratricídio, porque a vida passa a ser sem sentido. Um homem que não crê, ele já é um infeliz, só porque não crê. E por que isso acontece? Gente, porque se ele não acredita, está sofrendo, tem um câncer, para quê? Ou o fim da vida dele, está velho, cansado, não tem mais coisa. Então, por que eu vou continuar vivo? Mas aí ele comete um erro muito grande. Deus deu-lhe a vida, só Deus pode tirar. Deus não faz nada. Através das leis perfeitas. Nós trituramos o nosso corpo, prejudicamos a ele vai dizer o seguinte, vai viver então menos tempo. Fume, beba, jogue, faça noitada, está destruindo o seu corpo. Depois, veja o que vai acontecer. É colheita. Exatamente, a colheita. É colheita. E nós podemos colher também o trigo, gente. Com certeza. Vamos lá. E aí nós estamos chegando à última pergunta. Se Jesus tudo ensinou, para que o ensino dos Espíritos? Bom, pois é. Olha que a dificuldade que nosso Senhor Jesus Cristo teve para com isso. Porque ele ensinou através de alegorias, algumas não foram entendidas até hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coisa interessante, tem
quando se fala, eu acho que é no capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, então que se fala ali o quê? Se fala de uma festa, é um símbolo, que Jesus conta que um rei mandou fazer uma festa muito importante, e a festa estava pronta para homenagear o filho. Está percebendo qual é, né? Sim. E aí, então, mandou, vocês vão para a rua, pega todo mundo que estiver, trabalhando ou não estiver trabalhando, parado ou sentado, traz todo mundo para cá. Exato. E o pessoal entrou, estava aquela festa bonita, então, o senhor entrou, olhando aquilo tudo, dirigiu-se a quem lhe deu ordem para entrar aqui? O senhor não está com traje nupcial. E aí... ele, então, disse, olha, retira esse daqui, bota ele para fora, que ele não está com traje nupcial próprio. Aí uma senhora que ia fazer a palestra disse para mim assim, seu Cama, essa parábola não é maluca? Porque ele mandou recolher qualquer um, de qualquer maneira, despreparado, estava trabalhando, outro estava sentado em qualquer lugar, não tinha roupa. Agora ele bota um para fora que não estava com traje nupcial. Eu digo, minha filha, o traje nupcial, e Jesus não podia falar aquilo que eles não entendiam. É o perispírito, é o corpo espiritual, tem que estar limpinho, não pode ter mágoa, tristeza, vamos chamar de pecado, nada colocado ali. Ele não estava com o traje nupcial dele. O traje nupcial significa o casamento. O casamento para com Deus tem que estar com a alma limpa. Ali ele não estava, ele estava com o traje nupcial dele sujo. Ou seja, ela disse, meu Deus, como é linda essa comparação de Jesus, como é que eu não entendi? Entendeu agora? Se nós, em pleno século XX ou XXI, a gente não entendeu o ensinamento de Jesus, antes que alguém chegue, dê um pequeno toque, fica esse deslumbramento, por que a gente vai querer que naquela época as pessoas entendessem o que Jesus dizia? Difícil para eles. Então, quando Nicodemos procura Jesus e diz para Jesus, seis que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não tiver com as bênçãos de Deus. Jesus responde para ele assim, em verdade, verdade vos digo, ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. João, capítulo 3. E eles, Nicodemo, disseram, como é que pode ser isso? Pode um homem ser velho, entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? Jesus diz para ele, não te maravilhes de eu te haver dito, necessário você é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, tu ouves a tua voz na hora que a criança nasce, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito, necessário você é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Repetindo, tu ouve a tua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando foi a última reencarnação, ninguém sabe. Não tem problema, mas a lei de Deus é tão perfeita e o ensinamento é tão simples. Mas enquanto não se captou isso, parecia um absurdo. Pois é, porque Jesus não podia dizer tudo. Então, quando ele veio, ele falou por alegorias e por parábolas. As parábolas ficavam na mente do corpo, já que não estava escrito, o povo registrava aquele ensinamento ético e moral. Aí, é claro, que colocado tempos depois, pelas pessoas que sabiam ler e escrever, colocado tudo aquilo, aí sim, formou-se um verdadeiro código que é importante para nós. Perfeito. Tá, Vecmir? Perfeitíssimo. E com isso nós concluímos o nosso programa hoje. Eu deixo você fazer a sua despedida. Perfeito. Mais uma vez eu registro aqui, humildemente, os meus agradecimentos ao Vecmir. Há mais de décadas que nós estamos unidos com o mesmo pensamento, estudando, até em centros espíritas diferentes, mas sempre procurando cada um de nós, da sua forma, buscar seguir a Jesus. Perfeito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às 10 horas ao vivo, toda quarta-feira, e reprise às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que tenhamos que manter pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Pois é, então nós elegemos uma fase, que certa vez eu visitei uma penitenciária, e já visitei mais de uma, mas eu estava numa penitenciária, numa das, digamos, num dos departamentos que existe lá dentro, e então, naquela oportunidade, eu vi uma frase que eu já conhecia que era do Chico, mas me apaixonei de ver aquilo de tal maneira
que eu elegi para terminar aqui o programa. Perfeito. E ela diz simplesmente o seguinte, meditemos nela. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Tá se arrumando pra quê?